boa noite a todos. Nós estamos aqui em nome do INODAB, da nossa instituição, recebendo o Dr. Fernando Franzolin Pérez. É assim, uma honra muito grande, um prazer enorme de poder ter alguém do campo da medicina, né, estar junto conosco, de mãos dadas, trabalhando e vamos dizer, estudando aquilo que nos encanta e aquilo que nos leva todo dia a ter esse impulso de começar o dia dizendo assim, eu vou conhecer pessoas melhores, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar com que eles sejam melhores. Então, é tão bom quando a gente tem parceiros dessa natureza que nos ajudam a ficar melhores pessoas para que nós possamos construir, vamos dizer, uma população diferente. Eu acho que os superdotados vieram para fazer diferença, eles estão aí dependendo de nós, e quanto menorzinhos, eles mais dependem da nossa boa vontade, da nossa coerência e do nosso discernimento. Então, a nossa parceria tem que ser com pessoas que pensem da mesma forma, que nos ajudem a, vamos dizer, progredir e vamos dizer, auxiliar essas crianças que estão vindo, os jovens e os adultos também. Doutor Fernando, é um prazer enorme estar com você. Eu acho que não tem como o INODAP expressar o seu agradecimento. Eu deixo por tua conta, porque eu sei que você tem muito para nos contar, e é muito melhor que você conte do que eu. Obrigado, Lúcia. Boa noite para todos. Eu que me sinto lisonjeado, Maria Lúcia, da gente poder fazer esse trabalho e poder caminhar, porque mesmo dentro da área da medicina é muito solitário, né? Você não tem com quem trocar. Porque altas habilidades não é doença, né? E médico só entende de doença. Por mais que a gente queira vender saúde ou trabalhar com saúde, a medicina ela continua ainda lidando em cima da doença. Então, por isso que é tão difícil os médicos conseguirem entender altas habilidades, entender essa delícia, né? Porque as pessoas acham que ser superdotado, ter altas habilidades é a vida fácil, né? Aprende fácil, tudo é muito fácil, muito rápido, confundindo com genialidade. Então, esses mitos, as dificuldades fazem com que não tem problema, ele é inteligente. O problema é aquele que não é inteligente. E não sabem de todas as características que envolvem tudo isso. Então, quando você me pediu para escolher um tema, a primeira imagem que me veio é essa, né? Ao mesmo tempo é uma delícia a hora que o paciente descobre, puxa, então toda a minha supersensibilidade às coisas, a minha super empatia, a minha impressionabilidade, o que me faz sofrer, eu me sentir estranho, não me encaixar, não fazer parte, parece que eu não sou desse mundo, eu não pertenço a essa família, ninguém me entende, nunca me dão ouvido, sempre me cortam, eu sou estranho. Quando você descobre que você não é estranho, que você não tem excesso de problema, você tem excesso de solução, é uma delícia, né? Eu falei, puxa, então eu tenho uma explicação que eu sou assim, né? Eu não sou cheio de traumas e cheio de dificuldades que me tornou, né? Mas simplesmente eu não sei quem eu sou. Então, quando os pacientes, né, começam a entender que o porquê ele tem alergia demais, porquê que ele tem doenças autoimunes demais, por que a sensibilidade a alguns tipos de alimentos é em excesso, porque em determinados lugares com muito barulho eu passo mal, eu sinto mal, e que isso não é frescura, não é maneira de chamar atenção, que existe uma sensibilidade, ele vai aprendendo, puxa, que legal. Mas aí também traz a dor, porque ele começa a perceber que muitas vezes realmente ele vai ser estranho no lugar onde ele está. E essas consequências de muitas vezes você vai num lugar que tem muito barulho, que tem muita luz, que tem muito estímulo, ou que você não pode comer determinados alimentos porque teu organismo é mais sensível e vai te dar alergia, né? Também traz a dor de você ser diferente em determinadas situações sociais em que você gostaria de interagir e transitar e tem que se respeitar. Não é uma questão de medicar, é uma questão de aceitar algumas coisas da tua característica, né? Então essa é a dor, né? De você perceber
que junto com as altas habilidades, ela traz uma neurofuncionalidade que a gente chama de atípica, né? Não normal, não típica. E quando a gente fala normal, né, se a gente for pegar a raiz da palavra, que é dentro da estatística, né, você pega uma população e a média da maioria dessas pessoas tem uma norma, né, uma curva, uma moda, que é onde está a maioria das pessoas, está dentro dessa norma. E quando você está fora, é anormal, fora da norma. Mas se você pega as altas habilidades e reúne um grupo de pessoas com altas habilidades, você vai ter a normalidade dentro das altas habilidades, que a maioria das pessoas que têm altas habilidades, elas vão ter um padrão. E algumas formas neurológicas de sensibilidade, de percepção, de afeto, são muito comuns e frequentes dentro dessa população, né? Então, dentro da medicina, como o que eu tenho visto, e com todo mundo que eu converso, as pessoas olham e não sabem do que a gente está falando. Porque, como médico só vê doença, o paciente vem com uma queixa, ele vem com uma súplica, com um pedido, né? O médico está para ajudar o paciente a tentar resolver o problema. Eu tenho que enquadrar esse paciente dentro de uma síndrome, de um diagnóstico, de uma doença, e dar um medicamento, porque o paciente está vindo querendo medicamento. Então, o que acontece com a maioria dos pacientes com altas habilidades? Ele gera uma confusão, porque conforme o tipo psicológico do paciente e as características das inteligências envolvidas, ele vai ter uma diversidade de demonstração desses comportamentos, e daí um neuropsiquiatra, um neurologista, um pediatra, um psicólogo que não tem conhecimento, tem sensibilidade demais a barulho. Ele se isola, não vive em sociedade, ele é inquieto, é agitado. Aí começa os votos lá, isso só pode ser um transtorno, né? Ele tem um problema neurológico, tem porque os transtornos, todos os transtornos, né, eles partem do princípio que há uma deficiência da funcionalidade e da morfologia do cérebro, né? Então, o transtorno do espectro autista, ele vai ter uma área do cérebro com uma deficiência. TDAH, TDA, o TOD, ele vai ter uma deficiência. Então, essas características fazem com que, se ele tem uma deficiência na função, eu tenho que dar um remédio para consertar essa deficiência, né? E isso que acaba fazendo essa confusão, porque daí o que a gente observa muito, né? Que muitos pacientes vêm com diagnósticos de TDA, de transtorno, e as terapêuticas não deram certo, né? Aí você fala, mas por que não deu certo? Não deu certo porque não tinha transtorno, porque se ele tivesse o transtorno, o medicamento ia ajudar, né? Ele vai fazer uma parte daquela funcionalidade que não funciona direito, funcionar direito. E aí começa toda essa confusão. Então, para a gente entender de uma maneira bem sucinta, né, a medicina, ela sempre procurou entender o que faz adoecer. Então, quando começou a medicina, então tinha a teoria dos miasmas contaminantes, né? A ciência foi evoluindo, descobriu que eram os sistemas que adoeciam, aí foram mais profundo, descobriram que eram os órgãos, aí a ciência foi evoluindo, descobriu que dos órgãos são as células que funcionam, aí das células foram para o nível mais profundo, descobriram que era o metabolismo das células, foram para os genes. Aí em 2000, com o mapeamento genético, falaram, a gente vai descobrir todo o funcionamento do homem nos genes, na matéria. E descobriram que menos de 10% das doenças estão nos genes. Aí a medicina falou, tá, e agora? Para onde a gente vai? Aí vem a epigenética, né? Que ela é uma área da ciência e da medicina, em que descobriu que todos os fatores ambientais, emocionais, socioculturais, alimentares, químicas, né, o mundo que a gente vive, ele afeta o nosso funcionamento e faz ativação, a desativação e essa interação do adoecimento. E dentro dessa epigenética começa a se ver muito, né, a questão da energia, da influência da radioatividade, da química, da sutileza da toxicidade dos alimentos, interferindo no ser. E daí, quando a gente vai para as altas habilidades, que são organismos que têm uma sensibilidade dos sentidos e física maior, as pessoas querem dar remédio porque a criança vai numa festa, tem barulho, e às vezes é um barulho ensurdecedor, com
com balões que estouram, com muito barulho súbitos, e ela entra numa descompensação psíquica com agressividade, como uma resposta de defesa àquele barulho, dentro de autonomia. E começa a achar estranho, mas não entendem que ela tem um sistema mais sensível àquilo. E ficam forçando ela a aderir a comportamentos, padrões, sem entender aquela natureza. Então, cada vez mais a medicina ela está tentando enquadrar e achar um remédio para dar aquilo. É a maneira de ajudar. Só que quando você não se enquadra nem numa coisa nem na outra, muitas vezes os médicos fazem o que se chama de teste diagnóstico terapêutico. Se eu não tenho certeza do diagnóstico, que os exames não mostram, mas eu suspeito que seja aquela doença, eu vou dar o remédio. Que se for a doença, ele vai ficar bom. Se não for, eu vou fazer o diagnóstico diferencial tratando. Então, muitos médicos partem dessa premissa quando há uma suspeita diagnóstica e dão o remédio como forma para tentar acertar o diagnóstico. E aí que começa toda a salada dos transtornos que a gente vê. Essa é a visão da ciência alopática, né? Alo é contrário à doença. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou dar um analgésico, um remédio que tira a dor. Se eu tenho uma infecção, eu vou dar um antibiótico, um remédio que contra a vida das bactérias. Então, essa é a prática corrente. Então, se eu tenho no transtorno do espectro autista, né, uma área hipofuncionante em determinada região do cérebro, eu vou dar um estimulante que atue naquela área para estimular, fazer com que ela compense e faça as conexões que naturalmente ela não tem. Então, geralmente, o transtorno do espectro autista, ele vai ser autista a vida inteira, porque ele tem uma neuroatipia funcional deficiente, que precisa de determinados medicamentos, ou às vezes condicionamentos comportamentais, para que ele aprenda a lidar e a utilizar outras áreas do cérebro, fazer uma compensação daquela questão que não funciona. Em diversos níveis, varia. O transtorno, o TDA, TDAH, é a mesma coisa, são transtornos. Então, às vezes, você precisa de um medicamento. E aí, quando você tem crianças ou adultos, né, que tem essa dupla excepcionalidade ou diversas excepcionalidades agindo, aí que é mais difícil ainda. Então, a gente acaba se perdendo, né, e por isso que é tão difícil, porque cada indivíduo ele tem uma história. Né, e cada experiência dessa história, desse caminhar, ele vai trazer marcas de adaptação ou não. Uma pessoa normotípica já tem os seus transtornos, já tem as suas consequências que interferem e para a vida inteira que é difícil arrumar. Imagine uma criança que pertence a em torno de 7 a 10% de uma população diferente, né? Que não é aquela normalidade funcional e que vai ter consequências, então ela incomoda, porque ninguém sabe lidar, ninguém sabe entender por falta de conhecimento. À medida que a gente vai estudando e conhecendo e vendo as funcionalidades, a gente vai entendendo e aprendendo a respeitar essa criança, vai aprendendo a respeitar esse adulto, e ele vai se entendendo como ele funciona, e ele vai se respeitando, não se impondo padrões comportamentais de uma normalidade que ele não pertence. Ele pertence numa outra normalidade das altas habilidades. Né? Então, se ele entende que roupa apertada deixa ele irritado, ele usa roupa folgada. Então, se a criança não quer colocar o jeans e a mãe quer colocar o jeans, colocar cinto, sapatinho e camisa de adulto para ficar igual o pai, ele surta, ele arranca, porque aquilo agride o sensitivo dele e vai disparar sintomas de defesa. Dopamina, noradrenalina, ele vai ser agressivo, daí a criança é agressiva, porque ele foi desrespeitado na sensibilidade dele. Né? Quantos adultos que às vezes demoram para se perceber que vai numa festa que tem luzes piscando, som alto, não consegue conversar com ninguém, e ele não consegue conversar, ele vai ficando irritado e fica deprimido, que não consegue conversar e todo mundo conversando, ele se sente deprimido, porque eu sou anormal, eu não me divirto em festa. E muitas vezes acaba bebendo para bloquear essa sensibilidade, anestesiar os sentidos para ele conseguir se socializar. Então, muitos pacientes acabam bebendo no final de semana, não porque gostam da bebida, porque a bebida faz com que ele abaixe o limiar da sensibilidade, dessa percepção, e ele consegue conversar conversas banais. Ele desliga a inteligência dele e ele é sociável. Aí todo final de semana ele tem que beber para se socializar. Né? E quantos usam drogas para fazer isso, né? Para tentar se adequar a uma forma padrão. Então, à medida que ele conhece, que ele sabe
que ele não consegue conversar sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, que ele não tem interesse, pensa em outra coisa, fuge pensamento, ele fica aborrecido, não se interessa pelas conversas, então ele não tem que se obrigar a isso, ele tem que encontrar pares onde ele consiga me sentar. E se ele tiver que viver em sociedade, no encontro familiar em que ele tem que tolerar, fica pequeno tempo, vai lá, faz um social e arranja um outro compromisso. Pronto. É confortável, não precisa beber, não precisa evitar, não precisa brigar com ninguém. Ele vai lá e faz cara de paisagem, conversa, interage. Então, esse autoconhecimento é fantástico. Isso dentro da medicina alopática, que você acaba medicando e medicalizando cada vez mais por não compreender quem você tem à sua frente, que é uma funcionalidade diferente, uma maneira de ver e se relacionar com o mundo diferente. E que traz marcas, porque quando não identificado, a escola, a sociedade, os pais tentam colocar ele dentro de um comportamento esperado, padrão da norma. É aquela história, a criança não consegue ficar quieta, come de pé na mesa. Se está em casa e a criança está comendo e está feliz, pulando em volta do prato, mas comendo, por que que ela tem que sentar na mesa com a família? Para que você vai forçar ela um movimento que para ela é prisão ficar sentada? A mesma coisa na escola, as crianças de movimento que são agitadas, né? Tem escolas europeias, americanas, que uma boa parte das crianças elas não ficam sentadas em cadeira, elas sentam em bolas de yoga, de pilates, ficam a aula inteira pulando e prestando atenção na aula. Qual que é o problema? Você adequa e faz com que a criança preste atenção nesse movimento. Então, é compreender essas adversidades que torna isso interessante. E a homeopatia, o que tem de diferença que a gente tem feito, tem trabalhado, porque é um outro sistema médico, né? Uma especialidade médica reconhecida, principalmente no Brasil, né? Então, não se tem que questionar que a homeopatia funciona ou não funciona, porque se não funcionasse, ela não seria uma especialidade médica. Então, ela é uma especialidade dentro da área da medicina, né? Só que essa funcionalidade, ela tem uma maneira diferente de trabalhar. A alopatia, ela trabalha a matéria. Se a gente pensar, ela trabalha dentro das leis de Newton, né? Matéria. A homeopatia é uma outra racionalidade médica, né? Que você só vai entender dentro da lei da física de Einstein. Então, uma energia é onda e a outra é matéria, partícula. Então, se você pega os instrumentos de uma física, de uma ciência mecanicista de Newton, para tentar entender um fenômeno da física quântica, da energia einsteiniana, você não vai conseguir entender a funcionalidade. Então, esse que é o grande viés de erro, é você tentar avaliar com instrumentos da alopatia a funcionalidade da homeopatia. Não vai conseguir. Então, se você entende a racionalidade da homeopatia, como ela funciona, e as ações, e os resultados que você tem, você vai ter os instrumentos certos para avaliar essa forma de fazer a homeopatia e como ela age. Então, como é que a homeopatia a gente trabalha? A gente não trata sintomas, a gente não trata a doença. A gente procura entender quem que é aquele indivíduo, quais que são as características desse indivíduo, como ele vê a vida, como a vida interfere nele e qual que é a resultante desse estar nesse ambiente que ele cerca. Quais são os instrumentos que ele está utilizando para se adaptar ao meio e quais os instrumentos que não estão funcionando, que estão trazendo o desequilíbrio na forma da doença. Então, quando a gente percebe, né, que o indivíduo ele traz uma manifestação de determinados sintomas, né, o corpo está falando de algo que está desequilibrando o emocional na manifestação da doença, que é um sinal do corpo dizendo, olha, você está desequilibrando. Aí quando você vê a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, quando você vê a acupuntura, a medicina indiana, todas elas já falam de como os nossos sentimentos eles se manifestam no corpo em determinados órgãos, né? A raiva, onde ela se localiza no estômago, né? O que você engole na garganta, né? O pulmão é a tristeza, o sistema urinário é o medo, né? A pele é a irritabilidade daquilo onde você está inserido, no ambiente que você vive, está te irritando, está te incomodando. Então você começa a entender através da doença, da manifestação das doenças físicas, aonde está a origem emocional levando aquele desequilíbrio.
E geralmente você consegue perceber pontualmente, né? Com determinada doença, você pergunta o que aconteceu 24 horas antes de ele apresentar essa gripe. Câncer, o que aconteceu 2 anos antes de impacto emocional na tua vida de você fazer o diagnóstico do câncer? Você vai ver pontualmente o nexo causal do aparecimento da doença. Então a gente tenta entender todo esse sistema numa visão mais integral do indivíduo, quem é o indivíduo e quais são as características peculiares daquele indivíduo. Você pega 2 irmãos gêmeos na mesma situação, um vai ter bronquite, o outro pode ter uma dermatite. Um vai adoecer e ficar de cama, o outro não vai dar nem bola. É a mesma carga genética, a mesma situação. Só que emocionalmente, cada um tem uma personalidade. Um pode ser da personalidade introvertida, o outro extrovertido. Vai manifestar e trabalhar de forma diferente. Que são duas coisas também que o introvertido, dentro da análise comportamental, é o indivíduo que tem a sua natureza que tem que ser respeitada. Só que a nossa sociedade é uma sociedade extrovertida. Aí querem que todo mundo seja popular, seja festa, extrovertido, fale, comunique com todo mundo, goste de festa, de balada, de reunião social. E o introvertido, que gosta de ficar em casa lendo sábado à noite? Ele tem problema, porque ele não sai de casa, ele prefere ficar num livro. Ele não vai em festa com 10, ele só vai em festa que tem 1, 2. Porque o introvertido, todo o objeto da relação dele, ele procura um monte de análise para ver a funcionalidade. O introvertido, uma caneta não é só uma caneta. Serve para libertar, para aprender, para escrever carta de amor, para demitir alguém. Ela tem várias funções e o introvertido, ele procura todas essas funções para tentar entender. O extrovertido, uma caneta é uma caneta. Joga para lá, não interessa. Malemar, ele vê a marca da caneta. Então, agora você imagina uma criança com altas habilidades, que já procura entender a profundidade, a complexidade das coisas, e introvertida. É autista. Ah, com certeza. Né? E uma criança, né, que tem altas habilidades extrovertida e que tem hipercinesia de movimento, né, é TDAH, porque não para quieto, não consegue se encontrar. Né? Vai em festa, fica em todos, conversa com todo mundo, é hiperdinâmico. Então, assim, esses rótulos complicam bastante. Então, na homeopatia, a gente procura justamente entender esse complexo e o que está desequilíbrio, como manifesta, as características de como cada um manifesta. Né? Então, se tem uma febre, né? A gente procura saber como é que é a febre, se a pessoa tem sede, se não tem sede, se ela quer comer, se ela não quer comer, se ela quer que alguém toque, se não quer que toque, se quer ela ficar isolada, se ela quer carinho, se ela empurra todo mundo fora do quarto, se ela grita, se ela fica quieto, né? A febre é febre, mas cada um manifesta de um jeito. E nessa natureza a gente vai procurar um elemento na natureza que tenha a mesma natureza de adoecimento. Se eu der esse remédio para uma pessoa com mais frequência, ele vai começar a gerar os sintomas que ele cura. Homeopatia é igual a doença. Então não é o remédio homeopático que cura a febre. O remédio homeopático ele vai trabalhar na origem do desequilíbrio, reequilibrando o sistema, e a partir do momento que reequilibra esse sistema de energia, o organismo para de dizer que está em desequilíbrio através da manifestação da doença. E esse que tem sido o ganho, que a homeopatia tem ajudado nas altas habilidades, que foi uma coisa, lógico que tudo acontece na vida de uma forma que a gente é levado a isso, né? Há cerca de 4 anos atrás, eu comecei a prescrever um grupo de medicamentos que foi descritos por um médico, um homeopata holandês, e que tem algumas características bem fortes nesse grupo de medicamentos, e que eu comecei a prescrever com mais frequência. Mas eu prescrevia ele porque geralmente eram pessoas muito sensíveis, muito preocupadas com a natureza, com a ecologia, éticos, corretos, e que eram muito inteligentes. E eu comecei a prescrever e comecei, mas por que eu estou prescrevendo mais esses remédios do que antes, né? O que tem por trás desse grupo de pacientes que eu estou prescrevendo esse remédio? Começou a me chamar a atenção. Aí a resposta que veio na cabeça, sim, todos são muito inteligentes, são fora da curva. Aí pessoas inteligentes no Google, né? Fora da curva. Altas habilidades de superdotação. Eu comecei a ler. E comecei a enxergar mais pacientes que tinham pensamento acelerado, ansiedade, perda de foco, dificuldade de concentração, insônia porque a mente não para, né?
fazem um monte de coisas ao mesmo tempo, 3, 4 cursos, estão fazendo mestrado. Então, assim, a vida não para, uma agitação, uma necessidade, uma ânsia de conhecimento. E essa era a característica desse grupo. Quantidade de alergias excessivas, sentimento de não pertencimento, síndrome do farsante, eu sou uma farsa, vão descobrir que eu não sou nada disso. Pagam demais e vão descobrir que eu não sou nada disso. Estão me pagando um salário muito alto, eu não faço nada demais. E esse grupo cada vez começou a se delinear mais. E com o uso desses medicamentos, dentro dessas características, que são bem descritas por esse autor, que até os remédios são chamados elementos raros, né? E são ocultos, que na verdade eles são abundantes, mas eles estão ocultos. E é um paralelo que eu faço com outras habilidades, né? A, a, esses seres, né, que têm altas habilidades, eles estão ocultos em sintomas comuns chamados disfuncionais, como TDAH, TOD, opositor, porque não foram diagnosticados e não foram identificados, mas identificados como doença porque chama atenção e eles incomodam. E o que a gente tem observado com a homeopatia, alguns pacientes usam esses medicamentos e tem uma característica, mas muitos deles usam os medicamentos homeopáticos tradicionais para as outras questões, porque eles estão em equilíbrio com a funcionalidade deles, eles conseguiram gerar e estar em equilíbrio dentro dessa funcionalidade, por uma série de características. Então, você lidar com altas habilidades hoje requer muito conhecimento, porque ele é multifatorial. Você precisa de vários profissionais que realmente entendam a natureza das altas habilidades para não fazer besteira. Porque a maioria das áreas, tanto a pedagogia, a psicologia, a neuropediatria, a neuropsiquiatria, elas são voltadas para 90% da população, que é os normotípicos, né? Os neuroatípicos, né? Só os especialistas. Então, se você pega uma criança e, eu gosto muito dessa psicóloga que vai acompanhar o meu filho, ou eu sou adulto, gosto muito da psicóloga, escolher a psicóloga, mas ela não conhece as características da psicologia, do comportamento, das dificuldades adaptativas do indivíduo com altas habilidades. Então, uma coisa que eu até conversei ontem com a Lúcia, que é muito comum, a superempatia que o altas habilidades tem. Ele quer ajudar todo mundo. Ele se preocupa com a dor e ele quer ajudar e fazer a coisa pelos outros. Então, você vai ver as pessoas recebendo feedback de alguns psicólogos, você ajuda todo mundo, você faz tudo para todo mundo, porque tua autoestima é baixa, e você faz isso para se sentir amado, para agradar todo mundo. A pessoa já está um lixo. Ela descobre que ela é pior ainda do que ela imaginava, porque ela faz não por amor, não porque ela quer ajudar, porque ela tem uma autoestima baixa. Ela quer se jogar do prédio. Quando, na verdade, a superempatia, ela faz com que eu estou vendo o outro se bater. Para mim é fácil fazer, eu vou ajudar. Não porque eu quero ser amado, porque eu quero aceito, porque eu realmente me condoo, eu sinto aquela dor, eu sei que eu posso ajudar e eu vou ajudar. Para mim é fácil. Aí eu faço o trabalho de 10 coleguinhas e boto o nome de todo mundo. Porque para mim é fácil. Então não é porque eu tenho autoestima baixa. Pelo contrário, é porque eu sei da minha capacidade, que eu dou conta e eu estou vendo que os outros não. Então, se você pega os condicionamentos normais da psicanálise, da psicoterapia e tenta enquadrar dentro, vai fazer muito estrago. A criança que é hipersensível a barulho, a roupa, que arranca toda a roupa, é transtorno contraditor, opositor, porque ele vai numa festa, se ele é contrariado com um brinquedo, ele surta, bate e derruba a mesa inteira. Tem que levar ele embora da festa. Quanto tempo ele ficou no estímulo da irritação, do barulho, de toque, de criança que aperta, com roupa apertada, que é a roupa de festa, quer dizer, ele está extremamente irritado, estimulado o sistema nervoso dele o tempo inteiro, meia hora, uma hora, naquela ansiedade, naquela tensão, roupa apertando, barulho, sapato, tem que ficar quieto, tem que se comportar, não come, não vai lá, não pula, não levanta. Ele surta por excesso de pressão. Ele é opositor. Vai ter que tomar remédio.
né? Porque a gente não respeita e quer condicionar uma criança que precisa de autonomia e liberdade, você quer condicionar ele a comportamentos que não é da natureza dele, você está desrespeitando. E o grande desafio que eu acho hoje é assim, é como educar essas crianças, como pôr limite, como trabalhar os valores morais respeitando autonomia e liberdade, sem ser impositivo, né? A que ponto que eu tenho que interferir como pai, como educador, e dizer, não, esse limite você não pode passar. Até que eu respeito. A partir disso, você também precisa respeitar, né? Só que quando isso não é feito desde pequeno, essa agressão a essa criança hipersensível, hiperempática, impressionável, ela vai gerando traumas e comportamentos disruptores que vai trazer problema realmente de adaptação social, porque ele traz traumas e descompensação pela pressão que ele teve para ser enquadrado dentro do comportamento, né? Que como eles são hipersensíveis e hiperempáticos, muitas vezes são hipercarentes, com instabilidade e imaturidade emocional, que precisam de mais atenção, precisam de mais carinho. E aquela é a velha máxima que também serve para as crianças normais. Se a criança não tem atenção quando ela precisa de atenção, ela descobre que ela vai ter atenção fazendo arte, quebrando as coisas, sendo virado naquele diabo da Tasmânia. Porque daí os pais param o que estão fazendo e vão dar atenção para a criança e vão bater. Mas se a criança está comportadinha, bonitinha, está todo mundo no seu celular, na sua vida social e não dá atenção. Então ele descobre, pô, mas se eu só tenho atenção, se eu faço arte, eu vou fazer arte, não importa que eu vou apanhar. Eu vou ter a dopamina do prazer de ter atenção do meu pai. E isso ele vai levando para a vida adulta, nos relacionamentos abusivos. Se eu não brigo com a mulher, ou se a mulher não briga com o marido, não tem discussão, não tem aquela adrenalina com a dopamina da briga, que ele foi condicionado a infância inteira só ter atenção brigando, ela não vai ser feliz. Quer dizer, a que ponto chega? Agora, imagina uma criança, um adulto com altas habilidades, que foi condicionado a ter atenção de uma forma disruptiva, né? Então, na medicina, a gente tenta ajudar dentro dessas respostas de uma forma que traga esse equilíbrio, esse estado de consciência, né? O que a homeopatia acaba fazendo, que é diferente da alopatia, que você vai dando remédio para sintomas sem conseguir entender o que está levando àquele desequilíbrio, né? É você justamente entender, entrar com o medicamento que ele vai ajudar a tomar consciência, mas também orientar aquele paciente, aquela família, no sentido de, olha, isso aqui ele não pode, não suporta, tire, né? Evite, proteja, oriente, converse, tenha paciência, porque requer muita paciência. Aí o pai também tem que se tratar, e a mãe, né? Porque não estão acostumados, tem que tratar a família inteira, porque a família é um universo vivo, é uma interativa, é um núcleo, a família inteira adoece e não consegue lidar. Então, se todo mundo não tiver acompanhado e tratado, não adianta você tratar o indivíduo se o pai e a mãe não se tratam. Ontem eu vi de um pai que ele tomou a consciência que uma boa parte do comportamento do filho está em como o filho sempre faz escândalo quando não consegue as coisas, ele dá tudo para o filho, não põe limites. Aí o filho aprendeu a manipular. Ele se tocou ontem que o filho manipula e ele faz tudo porque se não fizer ele vai dar escândalo na festa da família. Ele vai fazer. E o filho falou para ele, pai, por que que quando a gente está fora de casa o senhor não briga, não e dentro de casa o senhor briga? Daí o pai falou, porque dentro de casa você faz escândalo e fora de casa não. E às vezes ele manipula para conseguir as coisas. Então essa manipulação a gente tem que tomar essa percepção que ela é multifatorial. Então se não tiver uma equipe multidisciplinar que tem experiência de lidar e conduzir crianças e adultos com altas habilidades vai fazer um estrago grande, vai criar mais traumas e complexos dentro disso, né? E a homeopatia é um sistema muito legal, sou suspeito de dizer, mas a gente tem vários pacientes que estão, o quanto a gente vem nesse caminho, que você não vai tratar sintomas de uma maneira que são características da hipersensibilidade. Ah, ele é sensível demais ao barulho, tem alguma coisa para diminuir o barulho? Não, não tem. Protege ele do barulho. Evite a roupa apertada, evite querer forçar que ele experimente coisa nova na comida. Vai ter uma fase da criança que ele não vai comer, porque ele é seletivo no alimento. Respeita, orienta.
vai chegar uma fase que ele vai começar a experimentar e abrir um pouco esse. Mas quanto mais o pai insiste que tem que comer de tudo, tem que comer aquilo, a criança é hipersensível no paladar. A hora que você descobre isso, começa a respeitar e vai estimulando devagarzinho, ele vai aprendendo, né? Chega uma hora na curva do desenvolvimento que ele para de acelerar isso, ele vai entrando dentro de um nível de mais estabilidade e desenvolvimento. E o que que a gente tem feito, já respondendo aquela pergunta, Lúcia, que você me perguntou, que todo mundo pergunta, né? E o que que eu faço agora que meu filho toma 3, 4 medicamentos, ou eu, como adulto, estou tomando antidepressivo, um modulador do humor, porque eu perco a paciência, estouro, não tenho paciência com os outros, tem que ser no meu tempo, os outros não entendem. Então, às vezes, toma quetiapina, risperidona, antidepressivo, Denvance. Quando a gente começa a tratar com homeopatia, a gente não tira todos os remédios. Ele está dentro daquele sistema. Se ele está tomando e está fazendo um certo bem, ele também está limitando muitas potencialidades. Então, a gente tenta descobrir o que está disfuncionante e o que leva a esse descontrole, desequilíbrio na manifestação de doença, seja psíquica ou física, começa a medicar e mesmo com alopatia, o paciente vai notando uma mudança. Ele toma aquele remédio já há 2, 3 anos. E começa com a homeopatia, ele começa a ter uma curva diferente de bem-estar, de melhora do sono, mais clareza do pensamento, maior controle, mais lucidez, diminui o fator de ansiedade, e assim, e não demora. As pessoas falam, a homeopatia é demorada. Não é demorada, o que demora é achar o remédio certo. E às vezes, para as pessoas entenderem o que a gente está perguntando, ela precisa se observar. Né? Numa outra consulta, ela traz, eu sou assim, eu tenho medo daquilo, funciona assim, eu sou assado. Ele se conhecer de como ele funciona. E através do começo que o remédio vai equilibrando esse sistema, o paciente vai se sentindo melhor, ou o próprio médico que acompanha a alopática, ele vê que ele está melhor, vai reduzindo os medicamentos. Então é um processo de desmame, de retirada gradativa disso, né? E essa é uma experiência assim que não só com paciente com altas habilidades, mas é um paciente muito comum. Os pacientes vêm intoxicados de remédio, eles não querem mais tomar. Alguns medicamentos não tem como, ele vai precisar tomar a vida inteira. Um paciente que já não produz mais insulina, não quero mais tomar insulina. Ele vai ter que tomar, ele não tem mais como estimular a energia para aquele órgão voltar a produzir a insulina, né? Então, tem muitas deficiências metabólicas por já degeneração e destruição do órgão que eu vou precisar manter aquele medicamento. Mas à medida que o indivíduo vai se equilibrando, vai tomando consciência, melhorando a alimentação, melhorando o meio que ele está, aprendendo a se respeitar, se conhecer, se colocar numa condição de uma vida mais saudável, né? E junto com a homeopatia, ele vai atingindo esse equilíbrio. É a mesma coisa, uma coisa bem comum para vocês poderem entenderem, né? A ansiedade, que você pergunta para as pessoas. Eu tenho muita ansiedade. Eu pergunto, mas ansiedade do que? As pessoas não sabem responder. A ansiedade é ansiar, é desejar. Então, o que que você deseja? O que que é comum nas altas habilidades? Eles desejam conhecimento de uma área do seu interesse. Então, quando eles começam a estudar e atender a esse anseio, que é esse conhecimento que eles precisam, a ansiedade, a dopamina diminui. Não precisa de remédio. Precisa atender, a gente precisa compreender o que que esse anseia. O que está faltando na minha vida que a minha necessidade, da minha evolução, do meu ser está precisando. Não é tomar remédio. Que o remédio, aí você não vai usar um ansiolítico que quebra a ansiedade, só que o que causa a ansiedade está lá dentro. Mas daqui a pouco aquele remédio não funciona mais. Eu preciso dobrar a potência, preciso aumentar, porque essa energia que está cobrando algo não está sendo olhada e ela vai aumentando. Daí procura na comida como compensação de ter o prazer que ele não está tendo o prazer porque ele não entende o que que o organismo dele está pedindo, a alma, a mente, o organismo, para ser atendido. E isso vai acumulando. Ele não enfrenta, não se olha, não descobre aonde está a origem desse desequilíbrio e vai se encharcando de remédio, se anestesiando para atender padrões sociais. E é o que a gente coloca, né? Não só a homeopatia, mas assim, antes de você tratar um paciente, pergunte para ele se ele quer se livrar daquilo que adoece. As pessoas ficam até madrugada no celular, né? Desligam o celular, querem deitar para dormir. Vai demorar 1 hora para a escuridão da retina liberar melatonina, baixar o nível de frequência mental para poder dormir. Você tem que fazer uma higiene do sono. Você tem que estar em ambiente escuro, tranquilo, 1, 2 horas antes de você dormir, para baixar o nível de estímulo mental,
liberar melatonina, começar o corpo a relaxar para você deitar, vir um sono e dormir. Agora, se você está com a mente ligada, estimulando, celular, rede social, filmes agitados, você quer deitar e dormir, apagar feito um botão, não vai apagar. Fisiológico. Então, esse conhecimento de como eu funciono, né, do que me faz mal e daquilo que eu tenho que mudar no meu comportamento, que muita gente usa o comportamento para compensar uma ansiedade que eu não entendo, não vai resolver com remédio. Eu tenho que mudar a minha forma de me relacionar com o mundo, a forma de me aceitar, de me entender, né? Eu tenho que achar um grupo onde eu me sinta pertencente, que me respeitem as minhas qualidades, as minhas deficiências e entender esse mecanismo, né? Mas esse é um olhar mais profundo, por isso que é mais complexo você tratar, por isso que é uma delícia você produzir um monte de coisa, ser criativo, fazer um monte de curso, um monte de conhecimento, mas se você está sozinho e não tem com quem compartilhar isso, é muito dolorido. Quem não te entende, né? E uma grande parcela que a gente vê na diferença do adulto é que como ele consegue muitas coisas, tem muitas habilidades e é muito perfeccionista e exigente, ele acredita que todo mundo à volta dele tem que ser assim também. E é inadmissível. Tá claro demais que aquilo se faz daquele jeito. E o que a gente mais ouve. Eu detesto pessoas burras e estúpidas, onde eu tenho que repetir 10 vezes para fazer uma coisa que é óbvia. É óbvia para ele. Agora, imagine uma pessoa que tem altas habilidades, o que ele faz com a família. O grau de exigência que muitas vezes a esposa, filho, não tem altas habilidades. Não é claro para ele que aquilo se faz daquele jeito, que tem que ser perfeito naquele grau de exigência dele. Então ele passa a ser um ditador, o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro exigindo, para que sejam como ele, porque se esse é o meu padrão, todo mundo à minha volta tem que ter esse padrão, porque é básico para ele. Daí aquele chefe que nunca tem o time suficiente, que é o opressor. Então ele pode levar esse grau de exigência no seu meio externo a descompensar. Ele está sempre ansioso e infeliz, porque sempre está faltando alguma coisa, porque nunca nada está perfeito. Que é uma sede da perfeição e do controle de tudo. E aí são as gestões tóxicas, né? Alta exigência, alta cobrança, e não entende que os outros têm um limite diferente. Então essa compreensão, como médico, você vê um paciente com essas queixas de ansiedade, que não dorme, que a mente não para, geralmente executivos, empresários, porque essa mente vai levando ele a esses cargos quando bem conduzida. Só que daí o cara está como diretor de uma multinacional, ele quer trocar de empresa, porque perdeu motivação, não tem equipe suficiente, ele quer sempre uma empresa melhor, maior, um grau de ambição. E aí você tem aqueles que, pela insegurança, não conseguem ter isso, são super inteligentes e não conseguiram progredir. São as adversidades das experiências, da riqueza de cada indivíduo, né, ser o que é. Né? E com acompanhamento médico, psicólogo, psicopedagogo e as orientações para cada caso, então não adianta você querer enquadrar comportamentos ou condutas ou medicamentos para essa diversidade rica que é as altas habilidades, né? Que a gente tem visto cada vez mais. Né? E assim, essa quantidade de diagnóstico de TDA, TDAH, TOD, TEA, tem também aumentado. Mas em torno de 30% desses pacientes, a natureza dessa confusão está em altas habilidades não identificadas. E isso que tem me surpreendido, porque até 4 anos atrás, eu não tinha a menor ideia que era assim. Porque eu não sabia. Eu também enquadrava, não, realmente esse comportamento sai fora do padrão normal, é isso, é aquilo, mandava para neuro. Mas daí, em alguns momentos, a história não fecha. Né? Porque assim, vai fazer os exames, deu ali perto, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, nunca confirma com tal certeza. Mas vamos tratar e medicar, daí toma, a criança fica mais calma, menos agressiva, mas fica um vegetalzinho, perde a espontaneidade, perde a riqueza, e você vai podando, e vai criando os traumas para evitar que ele atinja a potencialidade dele. Então essa é a natureza daquilo que a gente tem feito, né? De tentar entender, ajudar,
e cada vez mais compreendendo, trocando figurinhas, né, Lúcia, para tentar compreender essa riqueza, mas com resultados muito legais, porque à medida que o indivíduo vai percebendo quem ele vai entendendo, ele vai aprendendo a exigir menos de si, não deixando de exigir, mas indo com mais calma. Ele vai aprendendo a controlar a sua ansiedade, as suas potencialidades, os gatilhos que deixam ele em desequilíbrio, a sua sensibilidade. Ele vai atingindo o autoconhecimento, o autodomínio. E tem coisas que ele vai carregar a vida inteira, mas ele não vai brigar mais com ele porque ele é diferente. Ele vai, não, eu sou assim, beleza. Olha as coisas boas que eu tenho. O que eu não sei, o que eu não gosto, tudo bem. Preciso ser bom em tudo. Né? Então, melhora a autoestima, melhora a confiança, melhora a segurança. Mas saber que tem um caminho árduo para ele poder se sentir bem dentro dessa segurança daquilo que ele é. E agora eu gostaria de tirar as dúvidas de vocês, porque se deixar eu fico falando 2 horas. Eu já vi que eu falei demais. Não, imagina, a gente fica meio extasiado querendo ouvir cada vez mais. Mas sabe que me surgiu alguma coisa assim, não é dúvida, mas surgiu agora, enquanto estava ouvindo você falar, assim, tão gostoso que estava. É, é, se você tem, nesses 4 anos que você tem trabalhado, você tem uma comparação, se o superdotado ele reage mais favoravelmente ou mais rapidamente à homeopatia, ou Sim, não existe alguma, sim. assim, um meio de você poder comparar já? Não, já tem, já tem. Tem? Funciona muito rápido. Porque como são hipersensíveis, eles são mais suscetíveis a padrão de vibração do remédio homeopático, né? Quando você acerta é muito rápido. Assim, Uhum. do paciente, quando você acerta o remédio, assim, é pontual. O paciente fala assim, ó, doutor, na noite que eu tomo o remédio, eu durmo melhor, eu sonho, no outro dia eu estou feliz, eu estou calmo, meu pensamento está controlado. Passa um determinado tempo, vai voltando. Então, ele determina a frequência que ele precisa tomar o remédio, de tão material que é a resposta. Uhum. Assim, só que você tem que acertar o remédio. E esse é um trabalho que demora, às vezes, para você fazer o paciente entender o processo de se observar. E muitas vezes, em criança, principalmente, é muito contaminado pelo pai e pela mãe daquilo que ele acredita. Então, ele interpreta. Né? O professor, todo mundo projeta na criança aquele comportamento. Então, aí eu uso a técnica de análise de desenhos com as crianças, né? Porque daí no desenho ele vai trazer qual é o medo, a angústia dele que está no inconsciente, como sonhos. Então, daí eu não interpreto o desenho, eu analiso. Tem técnicas de análise de desenho. Então, muitas vezes você fecha o medicamento qual o sofrimento daquela criança, porque às vezes o sofrimento não está nas altas habilidades. Ele não está sofrendo por ter altas habilidades, ele está sofrendo pela sensibilidade, né? Por mágoa, por ressentimento, por abuso, por gritaria, por rudeza, né? Por excessivo controle, sufocando os pais que não deixam de ser. Então, é outra natureza. Aí não é esse grupo de medicamentos, porque nem sempre altas habilidades precisa de medicamento para altas habilidades. Ele tá funcionando bem, beleza, ele trabalha bem, ele conseguiu gestar, está em equilíbrio, porque ele está numa família também de altas habilidades que entende e respeita, no diálogo, na conversa. Agora, quando você tem famílias muito díspares, né, no meio, com agressividade, com querer padronizar comportamentos, aí é um estrago. Tem uma família que eu atendo, que já desde os 3, 4 anos, eu falava, mãe, esse menino tem altas habilidades, ele é superdotado, vai levar, tem que ter acompanhamento, e a escola querendo, tem que tomar remédio, porque ele empurra, ele bate, ele briga, a escola ligando, e uma escola de quase R$ 6.000 por mês para jardim de infância, primário. Não tem que enquadrar porque ele é problema, porque ele bate, porque não sei o quê, querendo enquadrar a criança que ele tem que ficar quieto, tem isso. Trocou de escola, é outra criança. Porque a escola ele tem liberdade, ele sai e entra a hora que ele quer da sala, ninguém manda ele sentar, fica quietinho, padronizado, não incomodado. Bom, eu vou pedir para a Dani ajudar ali nas perguntas. Tem a Alessandra que está com a mãozinha levantada, mas tem mais outras perguntas ali que a gente vai tentar ir respondendo para também não deixar Ó, sem resposta. a primeira que eu abri aqui, vocês vão vendo outras aí, tá? Da Juliana Uhum. Rutz. Ela tem dificuldade na função executiva. A homeopatia pode ajudar nesse sentido? Então, assim, eu volto a falar, a homeopatia, ela não trata doença,
ela trata o ser como um todo, né? Essas funções e as dificuldades, né, elas requerem terapias específicas para desenvolvimento. Mas, sem sombra de dúvida, o nosso emocional é o nosso grande inimigo, o desequilíbrio, como eu sinto. Então, a expectativa que eu tenho do meu desempenho, a expectativa que os outros têm do meu desempenho, a minha característica daquilo que eu tenho medo, da ansiedade, da insegurança, elas vão atrapalhar com que essas terapias, essas condições possam ter uma eficácia melhor. À medida que a criança, o indivíduo está equilibrado, mais centrado e mais seguro, ele vai atingir a potencialidade dentro daquele estímulo que ele necessita, né? Então, eu tive vários pacientes que vêm com dislexia, né, com uma série de dificuldades, que quando você entra com o remédio correto daquele indivíduo, porque a dislexia gerou traumas nele, inseguranças e medos, que a hora que você trabalha com isso, que ele vai ficando mais seguro, mais tranquilo, né? A questão do nervosismo, da irritabilidade, da ansiedade vai cedendo, ele vai voltando dentro de uma funcionalidade normal. Então, muitas das disfunções, né, quando você não tem uma alteração física, né, porque a homeopatia não vai gerar uma alteração estrutural material, né, porque você já está aquilo estabelecido. Agora, se é uma disfunção por algumas alterações emocionais, psíquicas e condicionais, junto com a homeopatia, com as terapias adequadas, o resultado é muito mais rápido. Ele vai ter um desempenho, por exemplo, enquanto uma criança, numa determinada terapia, ela vai levar 6 meses para desenvolver e reabilitar, com a terapia associada, ela faz a metade do tempo. Então, uma pneumonia, uma gripe, uma amidalite, enquanto uma criança tomando antibiótico, ela leva 5 a 7 dias para ficar boa, na metade do tempo, com a homeopatia, você tem essa resposta. Você acelera o equilíbrio da criança ou do adulto, da forma de tratamento, porque ela trata o indivíduo como um todo, não a doença. A doença é só uma manifestação desse desequilíbrio. É um sinal de alerta que o corpo está dizendo, ó, tem um problema em tal setor. Aí você vai tratar o setor, não a doença, não a manifestação. Essa que é a diferença. Então, para qualquer desequilíbrio, a homeopatia ela é um adjuvante auxiliar fantástico. Você está tratando o indivíduo como um todo. Você está lendo o indivíduo na funcionalidade dele de uma forma integral, não segmentada. A criança não é uma disfunção, a criança não é uma cidade, é uma cidade. A criança não tem problema de imunidade, a criança não tem problema alérgico. Ela está manifestando que tem algo atacando ela que está deixando ela em desequilíbrio. Eu tenho que perceber o que na sensibilidade do universo dela está deixando ela mais sensível. A hora que você usa o remédio que ele traz, a criança diminui aquela sensibilidade, aquela reatividade, está em equilíbrio. Porque toda doença é desequilíbrio de algo que não está bem em mim. Eu só preciso entender o que. Quando a gente entende, vai levando ele no comportamento. Igual a gente vê algumas crianças com Down, síndrome de Down, que tem imunidade, tem muitas infecções, ela tem uma condição anatômica, né, das cartilagens, do sistema imunológico, que leva a predispõe a algumas doenças. Ela vai deixar de ter? Não. Só que a intensidade e a gravidade dos quadros que ela tem vão cada vez ficando mais suaves, passando mais rápido até o ponto em que ela vai ter sintomas mais leves daquela característica funcional alterada dela. Né? A mesma coisa o transtorno do espectro autista. Você não vai fazer com a homeopatia que ele deixe de ser autista. Ele tem uma área disfuncional inativa. Só que todas as respostas de inadequação, de irritabilidade, ele começa a ter um ganho. Ele começa a aprender mais rápido, ele começa a se interessar mais pelas coisas, mas ele vai continuar sendo autista. Né? Você não vai deixar essa condição. Só que a melhora no desenvolvimento, relacionamento. Tem até um filho de uma colega médica, né, que a criança começou a se interessar por alguns assuntos que antes não tinha interesse. Né? Começou a se expressar, ficou menos agressivo, menos, não deixou de ser agressivo. Mas antes ele tinha mais surto, que demorava mais tempo, ficava às vezes nos surtos, nos desequilíbrios, 20 minutos, meia hora. Agora é 5 minutos, passa, ele não fica mais naquela ressaca. Então, você vai melhorando a qualidade de vida, da intensidade dos sintomas. Né? Então, a gente tem que ter essa unidade. A homeopatia não é milagrosa. Ela tem os seus limites. E às vezes a gente tem que usar a alopatia? Tem. E às vezes tem.
E, assim, a gente tem que parar um pouco de preconceito, às vezes, em alguns medicamentos, mas tem a real necessidade da quantidade desse medicamento? Vamos ver a Alessandra ali, que ela está com a mãozinha levantada faz tempo. Alessandra, diga qual é a sua dúvida. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigada. Então, assim, o doutor falando, eu fiquei curiosa, assim, com relação a... Porque bem como ele falou, né? Aliás, maravilhoso tudo que ele falou. Mas não é uma doença, né? E aí eu fico pensando, tá, daí a gente faz o tratamento da homeopatia, diminui a ansiedade, a criança fica mais calma, como a minha filha tá se mordendo, né? Tipo, tá com a boca destruída, eu tive que levar no dentista para fazer um laser, porque tava com a boca que não conseguia nem falar, nem comer nada. E ela faz isso dormindo. Ok. Mas daí, doutora, minha dúvida é, aí, depois, quando para, volta tudo, entendeu? Tipo, um tratamento, digamos, sei lá, de 1 ano, estou chutando, tá? Que sou ignorante nesse assunto. Não tem problema não. 2 Tá anos. Aí perfeito. depois ela vai voltar a ser ansiosa de novo, entendeu? Como é que a gente consegue alcançar esse equilíbrio que o senhor falou para que ela realmente consiga, né? Como é que a homeopatia faz essa mágica? Não é mágica. Eu tô curiosa, porque eu tô Assim, bem Alessandra, interessada. todos esses comportamentos, a maior parte dos comportamentos repetitivos de altas habilidades são descargas emocionais da ansiedade, tá? De processos adaptativos e dificuldade de adaptação. A homeopatia ela vai trabalhando, alterando o nível de consciência, ela vai deixando a criança mais consciente, mais segura, ela vai tratando a causa dessa ansiedade. Então, à medida que ela vai ficando mais segura, mais confiante, ela vai aprendendo e não vai gerando essa ansiedade no processo adaptativo. Ela vai trazendo consciência. É outro nível, é até difícil de explicar porque não é físico, é emocional, né? Então, por exemplo, uma determinada criança, um exemplo que eu vou colocar bem rapidinho, eu sei que eu não posso me delongar por muitas, mas para explicar uma criança, por exemplo, que ela precisa um caminhão de amor, você dá afeto, ela precisa de mais afeto, está sempre grudada, sempre chorando, grudado na mãe, né? É um medicamento chamado pulsatila que tem essa característica, para ter um sentimento que vai ser abandonado o tempo inteiro. Por mais que a mãe esteja presente dando amor, não é que a mãe está fazendo alguma coisa errada. A natureza dela, em algum momento, seja quando nasceu, algum parto, ela se sentiu abandonada. Isso traz um trauma que, na leitura dela, ela tem a sensação que a mãe vai abandonar a qualquer momento. Quando você dá o remédio, esse sentimento ilusório de abandono, ele vai sumindo. E a criança passa a ter um comportamento mais adequado, porque tratou esse transtorno, esse medo de abandono dentro dela. Né? E para o remédio, ela não vai precisar tomar remédio a vida inteira, porque não é uma disfunção física, é psicoemocional. Então ele vai se equilibrando, equilibrou, ela toca o barco, vai passando por outras fases. Né? Porque esse morder é uma pressão psíquica, porque imagina um cérebro acelerado demais, que tem uma alteração do sensorial sendo bombardeado o tempo inteiro. É muita insegurança. Então, à medida que ela vai se equilibrando e aprendendo a lidar com isso, ela vai ficando mais resiliente e entendendo aquilo na proporção correta. É o que a gente chama assim, uma coisa que é pequenininha, na cabeça das altas habilidades, ela enxerga desse tamanho. É uma desproporção da realidade, por essa amplificação sensorial. À medida que você vai tratando e ela vai tomando a consciência, ela vai trazendo aquilo do tamanho real. Então, aquilo que antes parecia enorme, passa a ser um tamanho normal. Então, vou ter uma resposta adequada àquilo. Não sei se você conseguiu entender, Alessandra. Sim, doutor, obrigada, tá? Muito obrigada. Nada. Dani, tem alguma pergunta que você tenha visto aí que possa pontuar, porque eu não quero ocupar, né, abusar muito do doutor Fernando, então vamos ver mais umas 2 perguntas para a gente responder, e depois a gente vai... Na verdade, não são perguntas, são depoimentos, né? Sim. Uhum. Mas eu vou ler aqui a da Natasha. Doutor, minha filha tem altas habilidades, laudada pela neuropsicóloga e com avaliação de psicóloga e neuropediatra. Estamos fechando o diagnóstico de TOD e TDAH. Ela toma risperidona há 4 meses, mas me preocupo se esses transtornos são em decorrência das altas habilidades. Não tentei homeopatia antes, mas durava muito pouco a ajuda no comportamento dela. Não entendi a última frase, mas foi como ela escreveu. Não tentei homeopatia antes, mas durava muito pouco a ajuda. Acho que é já tentei. Acho que provavelmente é um J então no pode lugar ser do já N, daí faz tentei. sentido. Daí faz sentido. Quem fala é a É a Natasha. Natasha. Olha, Natasha, assim,
se tem diagnóstico, lógico que é o que eu conversei com a Lúcia, às vezes a gente vê laudos que estão enquadrando dentro de algo que justifique o comportamento. O transtorno opositor, a gente tem que ver se ele é primário ou se ele é consequência desse processo de adaptação e educação. Né? Geralmente o transtorno opositor, ele necessita de terapia comportamental para mudar a forma de expressão do comportamento utilizado a oposição como mecanismo de reforço de dopamina. Tá? A homeopatia, é o que eu falei assim, às vezes a gente tenta a homeopatia, mas tenta vai uma vez, duas vezes, e não dá tempo da gente descobrir o medicamento do paciente, porque a gente precisa de uma série de informações e respostas. O que aconselho? Mantenha esses medicamentos, procure novamente homeopata, que tenha experiências em lidar com TOD, TDA, outras habilidades, que possa começar a orientar e tratar isso de uma forma coadjuvante. À medida que ela for melhorando, vai se retirando os outros medicamentos, né? E não fique só no remédio, tá? Tanto TOD como TDAH, existem terapias que auxiliam a desenvolver padrões e neuroconexões para ter melhor controle e desempenho, tá? Não fique só no medicamento. É importante ter terapias complementares que elas dão muito mais resultado do que medicamento. Tá? Mas assim, não é de parar com tudo, né? Porque quem tem uma criança com TOD sabe muito bem o pesadelo que se vive, né? Então, o medicamento ajuda, mas só medicamento pode estar podando algumas potencialidades se não for preparando ela para a vida para lidar com isso. Tá? A coisa é muito mais complexa, não é tão simples assim, mas a ajuda. Tem vários pacientes que vieram com diagnóstico de TDAH, de TOD, que no fundo eram altas habilidades, não identificadas, e que foram tratadas, acompanhadas, estão só com homeopatia, sem remédio, e aprenderam a lidar. Alguns têm dupla excepcionalidade, mas não estão precisando tomar medicamento para isso. Eles conseguem com a homeopatia e com as terapias a viver e ser funcional. Tá? A Ieda gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Ieda? Eu faço tratamento homeopático há 25 anos. Uhum. Recentemente, meu homeopata me encaminhou para você, ou para o doutor, esqueci o nome, John, né? Que John. são especializados nisso. Você acha que talvez possam olhar você de uma outra forma? Acho que a sensibilidade está ficando maior com a idade, de alguma forma, né? Eu sei que existe um grupo de medicamentos, alguma coisa com L, não me lembro mais. Lantanídeos. Isso que eu gostaria de saber o nome. Lantanídeos. 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 Eu queria saber daí, então, qual é a diferença, né? Assim, se for possível explicar mais ou menos. Olha aí, é complicado, porque é toda uma teoria de uma funcionalidade, né? Porque esses medicamentos foram descritos por um médico holandês chamado Ian Schouten, né? E é dentro da tabela periódica, e ela tem toda uma teoria em cima da tabela, das fases da vida, de estágios, então é uma coisa bem complexa para explicar. A gente não tem tempo para isso. Entendi. Tá? Mas assim, eu te digo, a descrição desses medicamentos por altas habilidades já está descrito por ele não como altas habilidades, ele coloca no livro dele como crianças da nova era. A gente não é mais criança, né? Mas assim, a gente vê muito nessas crianças da nova era que têm essas características que estão no grupo do medicamento, que é o homeopático, igual a... E não todo mundo precisa tomar ele, é aquilo que eu falei. As disfuncionalidades das altas habilidades, o pensamento acelerado, a ansiedade, a sensibilidade, a insônia, as angústias, o perfeccionismo, a culpa, o sentimento de não saber nada, de ser uma farsa, que são justamente essa funcionalidade em desequilíbrio, né? Ele vai trazendo para esse equilíbrio, esses grupos de medicamentos. Quando as altas habilidades geram adoecimento, tá? Não é uma doença. Mas essa hiperfuncionalidade mental, com as suas características, se não conduzida equilibrada, vai levar ao adoecimento, sim. Ansiedade, angústia, depressão. Muitas crianças de 9, 10 anos com ideias suicidas,
com desejo suicida, porque não se adequam a nada, são diferentes, não têm pertencimento, que é uma fase difícil hoje em dia. Então, eles preferem morrer de tanta dor por não saber controlar a mente e ser estranhos, diferentes. Tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui, deixa eu só ver o nome dela, que subiu um pouquinho. É da Mariana. Poderia falar mais sobre as alergias e as altas habilidades? Olha, para ser bem sucinto, assim, é uma constatação, né? Por ser hipersensível, né? Principalmente as alergias alimentares, né? Como tem essa natureza de um organismo mais sensível, tanto nos sentidos como no organismo como um todo, os grupos de alimentos que são em excessos, eles trazem essas respostas alérgicas. Então, existe um mecanismo neuroimune já bem descrito, né, em que você enquadra não só altas habilidades, mas os TEAs, né, as crianças com transtorno do espectro autista também têm, né, algumas características de TDAH também. Então, existem neurofuncionalidades em excesso de equilíbrios que levam o organismo a manifestar essas alterações alérgicas. Isso no ponto de vista imunológico e físico. Emocionalmente, a gente que estuda como as emoções se manifestam em doenças da pele, a gente consegue fazer essa correlação de como o meio que eu estou está me irritando, né? Então, essa é a manifestação da alergia. Tá? Então, essa é uma constatação que não se sabe a causa, mas é a frequência em altas habilidades, em transtorno espectro autista e TDAH, esse excesso de alergia e as alergias alimentares. Né? A Rita Carvalho. Meu filho foi diagnosticado há 2 anos com altas habilidades. Não demos tanta atenção porque focamos na depressão importante que passava. Agora vem uma suspeita de TDAH e o psiquiatra passou teste terapêutico com Vinvanzi. Já teve diagnóstico de esquizofrenia, mas recentemente tivemos a notícia de que foi equivocado. Isso que acaba ocorrendo, né? A Lúcia a gente tem visto bastante isso, né? Procure homeopatia, né? Se tem altas habilidades, a depressão, a alteração, ela é decorrente desse sentimento de não pertencimento, de não ser amado, de ser diferente, do grau de exigência que tem em si mesmo para ser perfeito, para não falhar, para não errar, para ter o controle, perder o controle. Tá? Doutor, desculpe, eu li a palavra errada, eu li esquizofrenia, não é esquizotipia. Que é a neurotipia, né? Uhum. O comportamento não adequado, não comum, né? Que é um comportamento esquisito, estranho. Né? Porque eles desenvolvem como um mecanismo de adaptação e proteção, né? Um sofrimento muito grande por se sentir diferente. Então, conforme essas habilidades e o meio como foi gerado e conduzido essa pressão para ele ser de determinada forma contra a natureza dele, eles expandem dessa forma. Né? E eu digo expandam mesmo, como se fosse um parafuso espanado, eles perdem a funcionalidade. Então, procurem profissionais que entendam de altas habilidades, é o que eu posso dizer para vocês. Se não tem experiência, vai em 10 profissionais, ele vai vir com 10 laudos diferentes. Né? Aí, ótimo, adorei você dizer isso aí. Mas é verdade. Assim, eu digo eu como homeopata, assim, estou tentando preparar um curso agora para o 2º semestre para treinar mais homeopatas a enxergarem essas funcionalidades. Porque a gente não dá conta, a gente tem que fazer isso, ter mais gente entendendo, compreendendo, então, porque isso está aumentando. Graças a Deus, o mundo vai ser melhor com eles trabalhando dessa maneira. Imagina o mundo daqui 20, 30 anos, quando essas mentes chegarem nas lideranças. Só que eles têm que estar emocionalmente equilibrados para lidar com essa pressão que eles mesmos colocam sobre eles. E a pressão que muitas vezes colocam para que eles tenham esse desempenho fantástico. Muitas vezes não vão ter e tudo bem, mas que eles fiquem bem. Que eles aprendam a entender que os outros são diferentes deles e não vão dar a mesma produtividade, não ficar irritado, não exigir. Então, essa compreensão, esse desenvolvimento que a gente precisa, porque
é o futuro. Imagina eles chegando nas lideranças de empresas, de companhias, com a grande capacidade de ética, de moral, de respeito do que é correto, que é o forte deles, assim, se é certo, se é moral, se a regra é a regra, né? Então, imagina eles chegando nos grandes, a mudança da sociedade que isso vai gerar. Só que eles precisam chegar bem. Vá no Inodap, isso mesmo. Inodap, eu conheço bem o trabalho. Obrigada, Michele. Michele é de lá do norte do Brasil. Olha que coisa. Então, assim, procurem profissionais que entendam que não vai ser um caos. Está sendo um caos. Bom, mais alguma, menina? Vocês que determinei, para mim está tudo bem. Eu vou ler só posso ler um depoimento aqui da Kendra? Da Kendra, mãe do Hector. Ela escreveu assim, ó, podemos dar nosso depoimento de como o remédio adequado e o ambiente adequado, colégio com mais crianças com altas habilidades, nos fizeram mudar completamente o comportamento do nosso filho. Até os 9 anos, ele sofria muito com os ambientes e os descontroles. Agora, aos 11, está super feliz, brincando e se divertindo com as brincadeiras de seus amigos também superdotados. O Hector foi um dos primeiros a eu ter essa percepção e trabalhar com a Kendra. E sempre é uma resistência, é difícil, porque o relacionamento era difícil, a percepção, o que é certo, o que é correto, essa preocupação com a ética, e ele ser entendido nesse processo, né? Então, é um caminhar lindo do Hector, assim, e a Kendra, agradeço a confiança, assim, de trabalhar, de ver, de ir atrás, de acreditar, né? E hoje o Hector está cada vez melhor, graças a Deus. Obrigado, Kendra. Graças a Deus, muito obrigada. Uma das coisas que você Nodap colocou... também, né? E o Hector também do Nodap. Do Nodap também. Uma coisa que você colocou, Fernando, justamente de procurar o profissional adequado, a partir de um determinado tempo no Nodap, eu comecei a colocar, o último parágrafo do nosso laudo, solicitando que sempre que precisar de um auxílio profissional, de procurar alguma coisa, procure profissionais que entendam dessa área, que entendam da superdotação. Porque, como a gente vê, tem pessoas que entendem, mas às vezes o psicólogo ou o psiquiatra, assim, formal, ele vai procurar que a pessoa seja igual a todo mundo. Então, 90% da população. Então, tudo bem. Olha, a maioria das coisas que eu escuto assim, o mundo não gira em volta do seu umbigo, você tem que ser igual às outras pessoas, tem que se ajustar. Então, veja uma coitada de uma criança ou um jovem que está tentando pôr a cabeça para fora d'água, que alguém entenda um pouquinho dele. Aí você sai com laudo de superdotação, ele começou a respirar um pouco, aí chega num outro profissional, às vezes, para tratar qualquer outro tipo de essas dificuldades emocionais, né, da sensibilidade emocional, dos traumas que gera, do não pertencimento. E às vezes o médico chega lá e diz assim, isso é tudo bobagem. Eu já tive médicos assim, superdotação, isso é bobagem. Nós vamos ter que resolver isso aqui de outra forma. Né? E vai para uma medicação mais forte, para uma coisa assim. E às vezes a gente está fazendo um enorme trabalho de um ajuste, como você disse, comportamental, vamos dizer, de regulação pessoal. Quando a pessoa está aprendendo a se autorregular, aí volta para um remédio que regula na base da química. Né? E veja bem o quanto isso é muito complicado e a adolescência, que já não é fácil, né? Para qualquer adolescente nesse mundo de ilusões, extrovertido, de fama, de sucesso, de futilidades, aí você tem altas habilidades com a supersensibilidade dentro desse meio. Não quer ir para a aula, não vai, é chacota, não sabe lidar com crítica, é muito cobrança, é não pertencimento, é muito sofrimento. Né? Daí elas têm uma dor tão grande por não se adequar a esse mundo que começa a se cortar, a se machucar para a dor física ser menor do que a dor da alma. Assim, é desesperador. Né? E aí vai para os psiquiatras, e aí enchem de remédio, ficam embotadas, engordam,
e perdem a potencialidade. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque médicos a gente quer enquadrar em doenças. A gente tem que orientar a saúde. Né? É um trabalho, é um caminhar, não é fácil. Estou dizendo que é fácil, não. E quem tem filhos sabe o baile que dá você argumentar e a criança argumentando e tentando te convencer e insistindo e persistindo. É um comer cortado, como dizem os antigos, né? Mas se cai nessa família, porque a família dá conta. Isso eu sempre digo, se caiu aí é porque era o lugar certo, né? Então, acho que eu vou deixar para o doutor Fernando fazer a sua despedida depois. Vou terminar ali só falando, a Michele, ela é de Ji-Paraná, né? Não sei onde é que ela está morando agora, a Michele ainda no mesmo local. Ela, pois, agradeço a Deus por ter me presenteado com o GDO para a Paz, que é o grupo de discussão, né? Edição 2020. Doutora Maria Lúcia, não sou doutora, mas tudo bem, obrigada. Pela gratidão, pela avaliação do José Moretti, né? Em 2021, ela veio a Curitiba, ficou aqui, fez a avaliação. A avaliação do meu filho proporcionou encontrar respostas acerca do meu eu. Depois de 38 anos, eu descobri que não era louca, né? Dou risada, só pertenço a uma outra categoria. Lógico que os filhos, eu sempre digo que os filhos superdotados não nasceram na proveta, né? A maioria não. Então, eles estão trazendo um genótipo que vem vindo de uma família, e às vezes as pessoas começam a revisitar a sua história, né? Ao encontrar as características do filho. E a maioria, como o doutor Fernando falou, é cansativo ter um filho superdotado, eu vou dizer, é extenuante, mas é muito fácil desde que você tenha o instrumento certo. Então, se você estuda, se você lê mais a respeito, se você tem um profissional de saúde que esteja te ajudando, a coisa vai redondinha, né? Porque a gente está trocando ideias e está tendo esse suporte, essa rede de suporte. Agora, quando a gente resolve, às vezes, ir contra a natureza ou contra a correnteza, aí realmente é muito difícil, né? Maria Lúcia, eu vou pedir uma licencinha para o doutor Fernando, para você, mas aproveitando aqui que a Michele falou do GDO, para quem não conhece o GDO, ele é a sigla para dizer Grupo de Discussão Orientada para Pais de Superdotados, né? A Michele fez o grupo no ano passado, né, Michele? E esse ano a gente vai fazer o grupo novamente, nós fazemos todos os anos. A gente está já na 38ª edição do grupo de pais. É a Maria Lúcia que ministra o grupo, né? É um grupo que agora a gente faz online, a gente começou, quando começou era presencial, né, Maria Lúcia? Mas agora com esse advento aí da tecnologia, com toda essa possibilidade, a gente consegue fazer o grupo de forma online e atingir mais famílias, né? Famílias que não têm tanta estrutura aí de profissionais na sua cidade que possam auxiliar. O grupo é muito legal, ele tem 5 encontros, né? Vai acontecer todas as quartas-feiras a partir do dia 22, às 20 horas, né? Até às 22 horas. As inscrições são online e eu ainda tenho um presente para vocês. Então, quem está aqui assistindo a palestra ganha 10% de desconto para fazer a inscrição do grupo. Eu vou deixar aqui o código promocional para vocês fazerem, colocarem lá na inscrição e deixar o link também para vocês se inscreverem. A gente está falando aqui de procurar profissionais especializados, o grupo é uma ótima oportunidade, até porque quem ministra é a Maria Lúcia, então uma especialista como ela, a gente não tem todos os dias, assim, dando um curso tão gostoso como esse, né? Obrigada. Se o doutor Fernando quiser participar, está convidadíssimo, está com a gente em algum dos encontros, vai ser, né, uma honra tê-lo conosco também. Eu vou deixar aqui também, então, o link está ali no chat, tá, pessoal, para fazer a inscrição, e o código promocional é INODAP10. É só escrever assim, do jeitinho que eu escrevi lá na inscrição, que vocês já ganham um desconto, tá bom? Dei meu recadinho. Obrigada, Dani. Bom que você lembrou, porque nós estamos já para começar na semana que vem, né?
e tem algumas Uhum. poucas vagas ainda, então seria Tem pouquinhas muito bom. vagas. Aham. Ó, Carolina está dizendo que já participou, nós temos sim. a Alessandra, que já participou também, que está aí presente, Cláudia Barreto também, que já nos fez uma participação também no nosso grupo. Quem participou pode participar de novo, viu? Não tem Exatamente, pode fazer reciclagem. restrições. Tá bom. Então, Fernando, eu tenho que agradecer muitíssimo toda a tua paciência e o tempo que você dispôs para nós. Eu acho que todo mundo se sentiu extremamente enriquecido permanecendo conosco até agora. Eu acho assim que tem sido, acho que muitas pessoas elogiando, até detalhes que elas não sabiam. Então, acho que foi muito esclarecedor. A sua fala foi assim, esclarecedora para que alguns detalhes que as pessoas às vezes não tinham se atinado, que elas começassem a descobrir a partir de agora. Então, agradeço muito a tua presença. Não sei como é que o Inodap pode recompensar essa boa vontade que você tem, mas acho que nós estamos assim muito felizes de poder contar com você em favor dos nossos superdotados, porque eles estavam precisando muito de alguém do seu naipe e da sua categoria para dar conta, porque eu sei que também não é fácil ser médico de superdotado. Não. Mas é muito gratificante, Lúcia, como, assim, o que o Inodap pode fazer? Continuar trabalhando, atendendo, identificando, orientando, porque assim, eu aprendo muito com você, Lúcia, com seus laudos, com o seu livro, com as suas orientações, com a sua fala, quando a gente troca a informação de algum paciente. Então, para mim, eu também estou aprendendo a cada dia mais esse universo. É recente, para mim está 4 anos. E quanto mais eu leio, mais eu atendo, mais eu vejo a riqueza do superdotado, seja adulto, seja criança, com seu sofrimento, com a sua dor, e quanto a gente pode ajudar a aliviar essa dor. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? E se Deus quiser, em breve a gente vai ter médicos no Brasil inteiro, homeopatas, né? Entendendo de altas habilidades, prescrevendo esse grupo de medicamentos e até os próprios medicamentos tradicionais homeopáticos, dentro da perspectiva das altas habilidades com suas funcionalidades, né? Que é um universo fantástico, mas a gente como médico precisa aprender a treinar esse olhar, é o que eu falo sempre. Se você não sabe reconhecer um diamante bruto do cascalho, você joga tudo fora, né? Então, a hora que você aprende a identificar o diamante bruto, você salva ele ser jogado fora, né? E as altas habilidades, ela está escondida no comportamento, muitas vezes catalogado com uma série de doenças, como depressão, ansiedade, toque, que eu vi ali, colocaram, né? O toque é uma descarga repetitiva de uma ansiedade não controlada, que é uma descarga psíquica, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Dessa ansiedade, dessa angústia funcional. Então, quando a gente entende que o que está por trás daquela doença, seja ansiedade, depressão, inquietude, insônia, gastrite, dor de cabeça, tem muito, né? Altas habilidades tem muita dor de cabeça, criança principalmente, tem dores no corpo, vai para a enfermaria, tem, né? Porque é o organismo tentando dar um grito que eu não estou me sentindo pertencente a nada, estou sendo cobrado de coisas que eu não entendo, que para mim é normal. Então, eu só agradeço a oportunidade de estar podendo falar, de estar podendo divulgar a homeopatia e que, assim, procure mesmo médicos que não tenham na cidade de vocês, mas que sejam homeopatas e vão tratando e levam essas altas habilidades, né? Já existem algumas falas na internet colocadas sobre isso, né? Eles podem me procurar e logo a gente vai, através da Escola de Homeopatia de Curitiba, a gente vai começar agora, mês que vem, um ambulatório para atender crianças da rede pública ou pacientes que não tenham condições de pagar a consulta dentro do ambulatório da Escola de Homeopatia, para já começar a treinar os alunos de homeopatia a identificar e como tratar e chegar a esses medicamentos. Então, a partir de abril agora, na Escola de Homeopatia de Curitiba, tem na internet, lá a gente vai começar a triar e atender para começar a fazer a diferença, que a gente tem que ajudar. Temos que fazer. E eu que agradeço a oportunidade de vocês, a paciência. Se teve alguma pergunta que não foi respondida, atendida, Lúcia, pede para me passar a resposta, a gente vai respondendo, vamos ajudando a tirar essas dúvidas aí. Estamos à disposição de vocês e eu que agradeço o aprendizado que eu tenho tido com vocês aí do Inodap. Imagine. Doutor, eu vou, desculpe, interromper mais uma vez, é que acho que é uma pergunta bem importante aqui.
Uma pessoa perguntou se o senhor faz atendimento online. Como tem bastante gente de fora, né? Fazemos. Então, acho que é Hoje em dia é importante, né? permitido, né? O Conselho Federal de Uhum. Medicina regularizou, Aham. a gente pode atender sem problema nenhum. A gente Né? podia deixar o telefone do senhor aqui no chat, né, doutor? O senhor Pode. pode me falar o número? Eu digito aqui. Eu vou passar o do consultório, fica mais fácil, né? Porque eu não Uhum. vou dar conta de ver o E aí o WhatsApp do... a sua secretária que dê conta amanhã. Não, ela dá. Ela é muito querida, ela responde muito rápido. Sim, ela... Senão não tem conta, dá conta do indivíduo aqui. 41 99 721 Uhum. 6900. Pronto, ó. É mais fácil, daí tem o WhatsApp, tem tudo que eu Para quem não é de Curitiba, aí já consegue falar com o Dr. Fernando online, né? Que bom. E ela também, se quiser, desse ambulatório da escola, né? Lógico que vai ter uma demanda. Eu vou atender no final de semana que tem o módulo da escola. Então, a gente vai triando e vai vendo e conforme o caso, a gente vai dando prioridade conforme a emergência. Tá? Mas estamos aí para esclarecer, para ajudar. Eu só agradeço a paciência de todo mundo e pelo amor, procurem profissionais que entendam de altas habilidades. Isso. Tá? E procurem ler, se informar, deem atenção. Quanto mais vocês se informarem de como lidar com a criança e com o adulto, menos atrito, menos sofrimento, menos conflito, menos doença. Né? Criar um ambiente mais harmônico de aceitação é fundamental para o equilíbrio emocional. Tá? Gratidão a todos, boa noite. Boa noite. Obrigado para todos. Boa noite a todos Sintam-se também. abraçados aí, fiquem em paz aí, tá bom? Até mais. Obrigada a todos, obrigada, doutor Fernando, mais uma vez. Obrigada a Dani, que nos ajudou aí, a nossa equipe que esteve presente também. Obrigada a quem esteve conosco. Qualquer coisa, continue entrando em contato, que a gente vai estar sempre disponível para estar respondendo.